Olá! Nesse vídeo eu vou te explicar o que é, como funciona e quais os benefícios do sistema de pontuação de risco da XP. Além disso, vou te apresentar as políticas de investimento e a diferença dela para os já famosos perfis de investidor, conservador, moderado e agressivo. Eu sou Rodrigues Gavioli, estrategista de alocação da XP. Fica comigo nesse vídeo e já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. O sistema de pontuação de risco é uma ferramenta que traz muitas vantagens aos clientes da XP. Ela foi criada para que você tenha muito mais liberdade para realizar todos os tipos de investimento, mas com um melhor controle de risco do seu portfólio, o que na prática te ajuda a atingir os seus objetivos de forma muito mais alinhada aos riscos que você topa correr. Antes desse método, o que determinava em quais produtos e ativos você poderia investir era somente a definição do seu perfil de investidor, os famosos conservador, moderado e agressivo, que são conhecidos através de questionário chamado questionário de suitability. Nós vamos falar disso mais tarde. Por hora, precisamos explicar o que é essa tal pontuação de risco. A pontuação de risco é uma régua única para todos os tipos de ativos e produtos disponíveis na plataforma da XP. Essa régua de pontos auxilia no melhor entendimento e na comparação dos riscos entre produtos que podem ser muito diferentes, como por exemplo uma ação e um CDB. Para isso, a pontuação de risco da XP leva em consideração três principais critérios de risco para cada ativo. 1. Risco de mercado, aquele que representa as oscilações de preço dos ativos. 2. Risco de crédito, que demonstra a probabilidade de um ativo não pagar de volta o que tomou emprestado junto com os juros. E 3, o risco de liquidez, que é a potencial variação negativa no preço de um ativo por ele ter maior ou menor oferta ou demanda na sua negociação. A junção desses três critérios permite que todos os ativos possuam uma pontuação que vai de 1 a 100. Quanto menor a quantidade de pontos, mais conservador tende a ser o ativo. Com a pontuação de risco é possível conhecer quais os investimentos mais arriscados em comparação a outros e quantificar essa diferença entre produtos, até mesmo de classes de ativos diferentes. Ele também facilita a adequação da carteira ao apetite ao risco do investidor, de acordo com o seu perfil de investidor e a sua política de investimentos. Aliás, você conhece o seu perfil de investidor? O seu perfil de investidor era e ainda é definido depois que você responde a um questionário, o chamado questionário de suitability. As respostas te levam a definir se você é conservador, moderado ou agressivo. O investidor de perfil conservador tem baixa tolerância a riscos e oscilações dos mercados, preferindo ter uma carteira concentrada em ativos que têm um comportamento mais previsível, mesmo que isso possa levá-lo a obter retornos mais modestos. Além disso, o conservador tende a ter um horizonte de investimento mais curto, ou seja, quer ver resultados em períodos menores a 1 ou 2 anos. O investidor de perfil moderado entende que para buscar retornos um pouco maiores, precisa assumir também um pouco mais de risco, em pelo menos uma parte do seu portfólio. Para isso, ele também sabe que precisa ter mais paciência e aceita que precisará de horizontes de investimento mais longos, ao menos de 2 a 3 anos. O investidor de perfil agressivo geralmente está disposto a correr mais risco nos investimentos com o objetivo de obter maiores retornos que a média do mercado. Para isso, entende e tolera mais oscilações no comportamento dos ativos e sabe que retornos superiores costumam vir em prazos também superiores a pelo menos 4 ou 5 anos. Esse mesmo questionário de suitability que define seu perfil vai te ajudar a escolher a sua política de investimentos, que pode ser política conservadora, moderada ou sofisticada. Diferentemente do perfil de investidor, as políticas de investimento podem ser parcialmente escolhidas, ou seja, você poderá escolher qualquer política de investimento que pertença ao seu perfil ou que esteja em um perfil mais conservador que o seu. Não entendeu? Eu explico. Cada perfil tem um limite daqueles pontos de risco que explicamos há pouco. A mesma coisa vale para cada política. O investidor de perfil conservador, por exemplo, como tem limite de 10 pontos de risco, só pode escolher a política de investimentos conservadora para montar a sua carteira, uma vez que a política conservadora é a única com 10 pontos de limite de risco. Já o perfil moderado, que tem limite de pontos de risco igual a 25, pode escolher entre as políticas conservadora, que tem limite de 10,
e a política moderada, que por sua vez tem limite igual a 25 pontos de risco. Por fim, o cliente de perfil agressivo não tem limites de pontos de risco e pode escolher qualquer uma das políticas de investimento existentes para a elaboração da sua carteira: conservadora, moderada e sofisticada, sendo 10, 25 e 40, respectivamente, os limites de pontos de risco dessas três políticas. O cliente de perfil agressivo pode também optar por não escolher nenhuma política de investimentos. Nesse caso, ele não estará enquadrado às sugestões e recomendações de alocação da XP, portanto, não terá uma carteira recomendada associada à sua política. Seria como navegar sem uma bússola para guiá-lo na construção e rebalanceamento do seu portfólio ao longo do tempo. Recapitulando então o que vimos até aqui. Você sabe o seu perfil de investidor depois de responder o questionário de Suitability. Daí em diante, você escolhe a sua política de investimentos de acordo com o limite de pontos de risco que você precisa ou entende ser o ideal para você montar a sua carteira, sem correr mais ou menos risco do que precisa. Bacana, né? Para terminar, eu vou dar um exemplo simples de como você deve calcular o risco total do seu portfólio pelo método da pontuação de risco de carteira da XP. Basta você pegar os pontos de risco de cada ativo, que é aquele número dentro de um quadradinho colorido que aparece do lado de todo produto, podendo ser amarelo, laranja ou vermelho. Multiplique ele pelo percentual que você tem desse ativo na sua carteira. Por exemplo, se você tem 20% de um fundo que tem 15 pontos de risco, esse contribui com 3 pontos de risco para o total da sua carteira. Logo, se você fizer isso para todos os ativos e somar a contribuição de cada um, terá o total de pontos de risco da sua carteira. E para ajudar você a investir melhor, atualizamos mensalmente as carteiras recomendadas para as diferentes políticas de investimentos. Além disso, a XP oferece uma série de carteiras recomendadas, sendo alguma delas chamadas automatizadas. Isso porque, por meio delas, você pode investir nas principais recomendações dos nossos especialistas, com todas as atualizações feitas para você automaticamente pela plataforma da XP. Ainda não tem conta na XP? Para abrir uma conta na XP, você só precisa de um computador ou um celular com acesso à internet e os dados de alguns documentos básicos para preenchimento do cadastro. Na descrição desse vídeo e no nosso site, você encontra todos os links para abertura de conta, carteiras recomendadas e carteiras automatizadas da XP. Gostou do conteúdo? Deixa o seu like, abra sua conta e descubra qual o seu perfil de investidor e a política de investimento certa para você. Até uma próxima!